recebia hoje Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo, doutor Felipe. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Raquel. Uma alegria enorme estar aqui contigo. Presidente, em uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, a Ordem dos Advogados do Brasil conquistou aí o maior percentual de credibilidade, ficando à frente, inclusive, de sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais. A que o senhor deve essa forte confiança dos brasileiros na Ordem dos Advogados? A nossa história. A história brasileira mostra que a advocacia no nosso país, ao contrário de outros países do mundo, a advocacia em muitos países do mundo, principalmente do mundo ocidental, é uma profissão privada limitada ao exercício da advocacia. Por uma conjuntura histórica no Brasil, a Ordem dos Advogados se transformou na liderança da sociedade civil. Então, o brasileiro está acostumado a ver a Ordem dos Advogados defender a democracia, a Ordem dos Advogados enfrentar as tiranias, a Ordem dos Advogados defender interesses que são coletivos, como, por exemplo, o interesse dos consumidores. Então, isso foi dando à OAB esse status que é especial mesmo no coração do povo brasileiro e na legislação. Nós somos a única advocacia do mundo constitucionalizada, temos o nosso estatuto como lei federal. A nossa missão é essa, é defender a advocacia, que é uma profissão eminentemente privada, mas também servir de porta-voz da cidadania. Não obstante esse alto nível de credibilidade que tem gozado a OAB junto à sociedade, o senhor recebeu 4 pedidos de impeachment, né? O seu mandato aí está sob avaliação. Como é que o senhor explica essa aparente contradição? O momento em que a OAB vive de altíssima credibilidade e o momento em que o presidente da Ordem recebe 4 pedidos de impeachment. É porque eu tenho como traço de personalidade não me omitir. Eu entendo que presidir a Ordem dos Advogados é tomar decisões, acertar e errar, como todos, né? É óbvio que podemos errar, mas eu não aceito a omissão. A OAB não pode se omitir no momento que a democracia brasileira, por exemplo, está sofrendo ataques. Isso gerou, desde o primeiro dia da minha gestão, um ódio que se liberou principalmente das redes sociais. Hoje já está revertido, né? Quase todos os dias o apoio é muito maior do que o ódio, mas esse ódio que é orquestrado, é financiado, que parte de mentiras. Por exemplo, eu vou te dar uma notícia em primeira mão. A Justiça aqui do Rio de Janeiro mandou tirar do ar um comentário do deputado Eduardo Bolsonaro que mente sobre a minha mulher. Diz que eu teria ajuizado uma ação da OAB em defesa da Lei Rouanet, porque a minha mulher seria beneficiária direta, e minha filha, que é atriz, que é cantora, seria beneficiária da Lei Rouanet. Isso é mentira, né? E a Justiça acabei de receber, mandou tirar do ar. Então eu vivi, e tenho vivido ao longo dos últimos 2 anos, essa batalha, né? Essa luta, que obviamente é fruto também do momento de polarização do país. Então eu recebo as críticas, quando justas e equilibradas, com muita tranquilidade, mas sinto, sinceramente, que a posição hoje é majoritariamente de apoio ao nosso trabalho. Mas estranho, porque a OAB sempre se pronunciou, sempre viveu a política do país, quase que radicalmente. Mas primeiro, há uma dificuldade de setores da advocacia, principalmente os mais novos, de entender esse papel da OAB. Parte do nosso trabalho é pedagógico, mostrar que esse papel da OAB também confere legitimidade à advocacia no dia a dia, né? O Eduardo Seabra Fagundes foi um dos nossos maiores presidentes, que sofreu um atentado na ditadura. Ele dizia que a OAB é um fator de prestígio da advocacia, a advocacia é um fator de prestígio da OAB. Essa incompreensão existe, né? É um trabalho pedagógico que a gente tem que fazer. Mas acredito que o fruto maior, a causa maior, melhor dizendo, desse quadro, é o ambiente de polarização mesmo, né? Desde o início do meu mandato como presidente da Ordem, tentaram me colocar numa caixinha, não me conhecem. Então, pela história da minha família, pelo fato do meu pai ter morrido na ditadura militar, ter sido assassinado, tentaram inicialmente já me calar,
me calar pelo medo, pela intimidação. Isso começou muito forte, né? Até porque as pessoas me conheciam um pouco, mas, como eu disse, hoje se reverteu de muita forma, até porque eu posso expressar o que eu penso, né? A visão de mundo que tenho, e óbvio que isso, de certa forma, tranquiliza a todos nesse embate ideológico que hoje está muito polarizado. O senhor se sente intimidado de alguma forma em expressar suas opiniões? Porque a gente vive num momento em que o governo está perseguindo, né, vozes destoantes, por exemplo, mandando processar pessoas por exporem as suas opiniões sobre o governo. O senhor, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, se sente também intimidado a falar o que pensa, expressar as suas opiniões nesse Brasil de hoje? Raquel, eu sou humano, né? Semana passada, por exemplo, eu acordei com a minha esposa sem ter dormido, com os olhos arregalados, porque uma pessoa defendia nas redes sociais, minha página, que nós dois, eu e ela, fôssemos enforcados. O padrão, enforcados em praça pública, esse é o termo, eu estou comunicando à Polícia Federal. O padrão do debate público, do ódio, é muito alto. Eu sou humano, tenho 4 filhos, óbvio que eu tenho receio. Só que é uma missão. E, assim, se o presidente da maior entidade de classe da advocacia no mundo, que preside 1.300.000 advogados, ficar intimidado, lá na ponta, né, o nosso colega que acabou de se formar, ele não vai ter coragem de enfrentar nada. Ele vai se sentir sozinho. Ele vai dizer, olha, eu não posso enfrentar essa autoridade aqui da minha comarca, esse delegado que está abusando da sua autoridade. Então, é uma caixa que transmite a todos nós, e acho que eu não tenho direito de me intimidar. Eu sou presidente da OAB Nacional e eu não tenho direito, por mais que, claro, como humano, eu tenha receios. O advogado Paulo Faria, que é autor de 2 dos 4 pedidos de impeachment contra o senhor, o acusa de partidarismo. O senhor acha que em algum momento o senhor perdeu o tom das críticas, principalmente as críticas ao governo federal? Raquel, esse ambiente de forte polarização, de debates intensos, é óbvio que pode, em algum momento, nos levar a um tom acima do que seria apropriado. Em 2 ou 3 situações eu já disse, esse tom aí não... Né? Quem está nesse debate público, naturalmente, pode incorrer num excesso. Mas acredito que, na média, no geral, nós estamos agindo, tentando, claro, modernizar um pouco a nossa fala. Eu acho que esse é um esforço, né? Nós temos que nos comunicar, principalmente com a juventude da advocacia. Nós temos que modernizar, não adianta ter um meio de comunicação, uma forma de comunicação lá de quando eu me formei nos anos 90, mas mantendo os princípios da OAB. Então, é extremamente injusto dizer que há partidarização. O que há é a defesa da independência, a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, que se viram assim ameaçados em vários momentos dos últimos 2 anos. Se é uma coisa que não mais pode ser negada, é que esse governo carrega no seu coração um intuito, um sonho de ver suprimida a liberdade, né? Isso qualquer um pode analisar após aí um período já razoável de governo. É um governo que tem esse comprometimento com o autoritarismo e apoiado também, eu acho que é até mais grave do que o governo, é que a sociedade brasileira tem, sim, um bolsão de autoritarismo na sociedade, em todas as classes sociais, que vai aí, segundo as pesquisas, de 15% a 25%. Isso é muito grave, é como se fosse o vírus da ditadura militar permaneceu incubado na sociedade brasileira, mesmo após mais de 30 anos da Constituição de 88. Quando daquele episódio da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o presidente se pronunciou, o presidente do Brasil se pronunciou e disse que, caso ele não fosse reeleito, poderia acontecer algo semelhante ou até pior aqui no Brasil. O senhor interpreta essa fala como um aceno à volta de um novo período autoritário, de uma nova ditadura militar? O senhor acha que o Bolsonaro flerta abertamente com a ditadura? Nós corremos esse risco? Eu não acho que ele esteja flertando, não, Raquel. Ele é apaixonado pela ditadura. Ele nunca negou isso. Vamos ser justos com o presidente Jair Bolsonaro. Ele, no dia do impeachment da presidente Dilma Rousseff,
ele fez apologia do maior torturador da história do Brasil. Aquele é o gesto definitivo do que ele pensa. Se alguém tem como ídolo um torturador, alguém que torturou mulheres grávidas no cárcere, obviamente, alguém que não tem apreço pela liberdade e pela democracia. O presidente não esconde isso. O estranho é que setores da sociedade brasileira, como que anestesiados, vão fingindo que não estão vendo, vão normalizando, autorizando, pensando, ele é mais ou menos assim, ele é maluco, ele é insano. Não há insanidade alguma. Não há insanidade alguma. Há método. O método do presidente da República é tentar até o final uma ruptura da democracia. Essa declaração dele sobre a situação do Capitólio é mais grave ainda quando ele parte do questionamento da legitimidade do resultado eleitoral. Ele diz, olha, nenhum outro resultado que não seja a minha vitória, e aí eu tinha que ter voto em papel, e nós sabemos que o voto em papel no Brasil era uma avenida para a corrupção, para a fraude, né? Ele quer esse voto em papel, e aí, sob esse falso argumento, ele diz, olha, eu não vou aceitar o resultado eleitoral. Então, isso é absolutamente simbólico do que pensa Jair Bolsonaro. Presidente, apesar de apartidária, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi uma entidade muito decisiva na política nacional. Ela nunca foi apolítica. Ela sempre participou ativamente de momentos históricos da política do Brasil. Na época do Fora Collor, no impeachment de Dilma Rousseff, no impeachment de Michel Temer. Eu pergunto, a Ordem hoje enxerga razões para ingressar com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Muitos de nós enxergam sim, né? A Ordem como um todo ainda não tomou essa decisão. Nós criamos na última semana uma comissão de juristas para fazer essa análise jurídica, né? O impeachment não é um remédio de fácil administração, né? Não pode ser uma prática corriqueira, governo após governo. O impeachment ideal é que se substitua os governos a partir do voto, né? Mas nós, assim como toda a sociedade brasileira, também temos esse debate intenso internamente. Eu criei uma comissão aí, como bem dito por você, nós não somos uma entidade apolítica, muito pelo contrário, nós somos entidade política, de luta política institucional. Eu criei uma comissão que reflete os diferentes pensamentos da advocacia, tem desde o doutor Miguel Reale, Nabor Bulhões, o ministro Aires Brito, que é hoje advogado, que é o presidente dessa comissão, que já presidiu o Supremo, tem o Cacai, o Antônio Carlos de Almeida Castro, tem o Geraldo Prado, que é um grande penalista, Cléa Carpe, Siqueira Castro, são muitos os nomes que são, digamos assim, gigantes nossos para fazer essa apreciação. Nós, isso eu tenho defendido desde o início da calamidade, dessa tragédia que é a Covid, Raquel. Nós estamos no meio de um incêndio. Eu sempre entendi que o melhor para o debate público brasileiro, primeiro, era apagar o incêndio, né? E depois buscar os responsáveis pelo incêndio. Eu achava que esse seria o método. Mas alguns de nós, e acho que com correção, de forma correta, começam a duvidar de que exista da parte do governo federal interesse ou intenção em apagar o incêndio. O governo federal, na verdade, está jogando álcool nesse fogo, com as sucessivas indicações desastradas pelo Ministério da Saúde, com o discurso negacionista, com o exemplo, né? O exemplo é uma coisa fortíssima no Brasil. O presidente da República tem muita força simbólica, e ele deu inúmeros exemplos de desprezo pelo isolamento, pelo distanciamento. Então, acho que esse debate vai ficar mais acirrado nos próximos meses. A sociedade será incluída nesse debate, até porque também há uma maior reprovação já na sociedade, no sentimento de que talvez seja essa hora, mas eu continuo acreditando que as soluções democráticas são as melhores. Eu, pessoalmente, gostaria de que as coisas se resolvessem pelo voto. Então, já que a gente entrou nesse assunto da pandemia, como é que o senhor vê aí a chegada do quarto ministro da Saúde? Tivemos o Mandetta, tivemos o Taishi, tivemos o general Pazuello e temos agora um cardiologista, né? Um médico, que é o Marcelo Queiroga, que já disse não possuir um plano para a saúde pública no Brasil. Ele disse que o plano dele
é o plano do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor recebeu esse novo ministro? Primeiro, com alguma esperança, porque pelo menos é médico, né? O médico faz um juramento de defender a vida e eu não acredito que, sendo médico, alguém aceite um cargo tão relevante para lutar pela morte. Tem médico que andou receitando cloroquina e que ainda receita esse tratamento preventivo, vamos dizer assim, precoce. Mas eu estou na Há fase médicos do Brasil defendendo a cloroquina. Eu acho que isso é muito grave, mas eu ainda estou na fase de ter esperança de que um médico possa, pelo menos, amenizar o abandono, né, que foi a gestão do general Pazuello. Foi muito ruim para o general Pazuello, para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas. Foi muito ruim, muito ruim. Nós chegamos ao limite da incompetência, mandar vacina para o estado errado, Amazonas, confundir Amazonas com Amapá, esvaziar a comunicação, tentar impedir que vocês da imprensa e a sociedade através da imprensa, nós acabamos de ter uma decisão favorável no Supremo que obriga o Ministério da Saúde a fornecer os dados. Quer dizer, é um conjunto tão ruim da gestão do general Pazuello que eu recebi com esperança. Agora, tenho que admitir que as primeiras declarações do ministro foram frustrantes, foram de continuidade do trabalho do general Pazuello, o que por si só é uma aberração, né? Eu não posso continuar no caminho errado, eu não posso continuar no caminho da incompetência. Então, vamos torcer que esse novo ministro tenha piedade de nós. É isso. Eu acho que nos cabe agora torcer e ter esperança e cobrar de forma dura, como estamos fazendo aqui, que ele ajuste esse discurso, né? A indicação do presidente não pode sacrificar o juramento que ele fez quando se tornou médico. Bem, a conduta omissiva, eu falei omissiva, tá? Não falei homicida, que hoje estão confundindo muita coisa. Essa conduta omissiva do presidente da República, tendo como resultado esse altíssimo número de mortos pela Covid-19, de alguma forma configura genocídio, em tese, né, nos termos do Estatuto de Roma, que foi recepcionado pela nossa Constituição, o presidente poderia, sim, responder perante os tribunais internacionais. Acho que isso caberá. Na semana que vem, nós vamos ter, por exemplo, uma sessão da OEA discutindo a grave situação dos direitos humanos no Brasil. A denúncia é da Ordem dos Advogados do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há em vários tribunais do mundo, em vários tribunais internacionais, denúncias em relação à conduta do presidente Jair Bolsonaro. Acho que sim, acho que cabe esse debate. Mais uma vez eu digo, ele obviamente precisa de ciência, de tempo e de avaliação, de algum distanciamento do que está acontecendo, mas acho que é válido sim o debate, que esse conjunto de iniciativas, diante do poder que tem a presidência da República no Brasil. Basta ver que em cidades que têm grande identidade com o pensamento do presidente, a morte está ainda mais grave do que em outras, onde esse pensamento não é tão forte. Quer dizer, o exemplo do presidente, a omissão, o descuidado, a falta de competência, eu acho o mais grave a falta de competência. Como você disse, uma atitude omissiva. Isso sim pode configurar um genocídio, até porque os números são estarrecedores. Nós estamos tendo quase 3 mil mortos por dia. Há quem fale em 500, 600 mil mortos até o meio do ano, até o final desse ano. Presidente, a que equivaleria uma condenação no Tribunal Internacional? O Brasil vem sofrendo muito, o mundo está globalizado. Apesar do chanceler brasileiro dizer que é bom ser pária, nós vamos sofrer muito economicamente, nós vamos sofrer muito os reflexos dessa situação de isolamento no mundo. Eu, por ser presidente da OAB, e pelo tamanho que tem a ordem, tenho contato permanente com as lideranças da advocacia no mundo. O mundo está perplexo com o Brasil. O mundo está muito preocupado que nós estamos nos transformando numa espécie de laboratório vivo dessa doença terrível pela falta de combate à doença. E pode sair daqui uma cepa ainda mais grave, mais violenta, que coloque o mundo em risco. Então, essa conduta hoje, com o mundo globalizado, o presidente não está numa ilha, ele está num país que é a 12ª economia do mundo,
ligado ao mundo por voos diários, e, obviamente, essa conduta está gerando reflexos, já está gerando reflexos no âmbito internacional e será muito danosa para o futuro do Brasil. Fora a gente ter um presidente condenado por genocídio, né? Numa corte internacional. Não é uma boa propaganda, né, presidente? Não, nada que estamos vivendo é boa propaganda, Raquel. Isso tem que ser dito de forma muito clara. Quando me dizem, eu acho interessante que me chamam dizem que eu estou partidarizando, mas se há alguém que partidariza e deixa tudo, passa pela política eleitoral, é o próprio presidente da República, né? A decisão de não combater a Covid foi uma decisão política, foi uma decisão eleitoral, é uma decisão que mira 2022. O presidente Jair Bolsonaro ele não faz outra coisa a não ser campanha para 2022. Só que até lá nós podemos perder a vida de 1 milhão de brasileiros por conta desta campanha irresponsável que ele promove. O Brasil pode se transformar, nós já fomos a 7ª economia do mundo há pouco tempo, somos a 12ª. Pode se transformar o que ele tanto acusava, o Brasil vai ser a Venezuela, o Brasil vai ser... Quem está construindo esse caminho de Venezuela, que foi dito até pelo ministro Paulo Guedes, é o governo Jair Bolsonaro, principalmente com a desmoralização do nosso país no mundo. O agronegócio, que às vezes protege a política de Jair Bolsonaro, já começou a enxergar que essa imagem do Brasil no mundo vai causar um profundo dano ao agronegócio brasileiro. Então, é uma conduta irresponsável, extremamente perigosa do ponto de vista da vida e da economia e que pode deixar o nosso país numa recessão ao longo de muitos anos. Mas o senhor acha que essa campanha política sobre corpos, sobre cadáveres, pode levar o presidente a uma reeleição? Eu não sou especialista em eleições. O que me espanta, sabe, Raquel, é que tem gente que apoia isso. Tem gente que acha um gesto de coragem, dizer vá para a rua, morra. Os mais velhos podem morrer. E daí? Né? Tem gente que apoia isso. Infelizmente, talvez por um processo também educacional, pelo pouco acesso à educação que o nosso povo tenha, também há muito desconhecimento. Né? Então, o que é perversidade é visto como autenticidade, como sinceridade. Não é sinceridade, é perversidade. O gestor ele tem que ter, acima de tudo, empatia. Ele tem que gostar das pessoas. Ele pode errar, acertar, ser de esquerda, de direita, de centro, mas ele tem que gostar de gente, proteger as pessoas. Este é o papel do líder. E o presidente da República não professa nenhum desses ideais. Ele não tem empatia, ele não tem comprometimento com a vida, ele não tem simpatia pelas pessoas, ele não tem respeito pela divergência. Então, assim, é um momento muito triste da nossa história, muito triste da nossa história. E isso tem que ser dito de forma muito clara. Uma tal de Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, já ouviu falar nessa? Para mim é novidade. Bem, essa ordem aí está ameaçando processar quem quer que critique o presidente da República. Como é que a OAB vai se posicionar diante dessa patrulha ideológica de nome Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil? Eu não sabia que a gente tinha advogado conservador, liberal. Nesses tempos é absolutamente previsível que algumas pessoas vão tentar manipular os sentimentos para fortalecerem a sua própria projetos individuais. Isso aí eu vejo como oportunismo. É um grupo pequeno de advogados. Para nós, a crítica é absolutamente aceitável. Nós apenas reagimos institucionalmente porque nós também somos o poder disciplinar. Quando eles foram a público fazer uma campanha dizendo que advogariam de graça para processar quem criticasse Jair Bolsonaro. Aí, na medida que uma tentativa de calar, de intimidar, aí nós tivemos que reagir, abrimos processo disciplinar. Eles não têm, na nossa leitura da lei, a possibilidade de usar esse nome que confunde a opinião pública, que é o que atraiu a atenção para um grupo que é absolutamente relevante, que ele usou um nome parecido com a denominação da nossa entidade, que é privativa da nossa entidade por lei federal, causando como se elas fossem equiparáveis. Não são equiparáveis, né? Não são equiparáveis. É uma ponta de lança dessa política miliciana
que a gente sabe que está tomando setores até do Ministério Público. Ontem nós tivemos um Ministério Público pró-sociedade, capitaneado por um procurador da República, que foi expulso do Ministério Público por bater, violência contra a própria esposa. Eles estão pedindo estado de defesa. É um desconhecimento da Constituição, é se colocar ao serviço dos piores instintos e dos piores objetivos. E lá também há isso. É insignificante? É pequeno? Mas existe. Nós temos que reconhecer essa doença que está na sociedade brasileira. Ela existe. E simplesmente não enxergar e não diagnosticar é muito perigoso. Nós temos que olhar, enfrentar e mostrar o quão errados estão esses atores da vida política brasileira. Essa ordem dos advogados conservadores soa até como uma insubordinação à ordem dos advogados do Brasil, que é o Instituto Representativo de Todos os Advogados. Algum tipo de punição a advogados que usam a sua licença para promover essa perseguição ideológica, para perseguir a própria liberdade de expressão, um instituto consagrado na nossa Constituição? Nós temos um estatuto, e no nosso estatuto, esses compromissos da advocacia com direitos humanos, meio ambiente, democracia, estão todos lá enumerados. O jovem, o novo, a nova advogada, quando recebem, há uma cerimônia linda para receber a carteira vermelha da OAB, de juramento. Ele jura defender esses princípios constitucionais, ele jura defender a Constituição Federal. O advogado que age fora disso não é advogado em si. Pode sofrer uma punição disciplinar, pode sofrer uma punição por essa conduta, o que não significa intolerância. Nós temos toda a tolerância do mundo com a discordância, com a divergência, com a crítica, mas a crítica não pode superar o seu compromisso, o seu juramento com a defesa da democracia. Não existe advocacia fora da democracia no Brasil, porque é um compromisso legal nosso. É um compromisso que é fruto da nossa história e da lei. E nós vamos ser duros, sim, com aqueles que usam a força da carteira vermelha para ser instrumento de autoritarismo. É inaceitável. Ou seja, advogados não podem se reunir em grupo para promover perseguições a pessoas que estão usando a sua liberdade de expressão, é isso? Não pode. A advocacia não pode ser instrumento de silêncio. A advocacia não pode ser instrumento de calar a boca dos outros, né? Há uma clara intenção desses setores de ficar distribuindo ações para tentar intimidar, né? E isso é muito grave. Nós tivemos essa semana o episódio do Felipe Neto, que eu me solidarizei publicamente. Todos os brasileiros podem, sim, achar que há ou não genocídio no que está acontecendo. É uma crítica cabível ao presidente da República. É uma crítica cabível. Quando se tenta intimidar uma pessoa que tem muita projeção, o que está tentando fazer? Está tentando mostrar para todo mundo, para quem tem menos força, de que ele está sozinho, que ele não pode ter coragem de criticar. Então, isso é muito grave numa democracia, porque a democracia pressupõe essa liberdade de crítica. Claro, dentro da lei, sem injúria, sem calúnia, sem difamação, com cuidado, com respeito, mas a crítica tem que ser absolutamente livre. Que bom que o senhor tocou no caso do influenciador digital Felipe Neto, que está respondendo um inquérito por crime contra a segurança nacional, gravíssimo, né? Por ter chamado o presidente Bolsonaro de genocida. O senhor acha que esse caso tem alguma semelhança com o caso do deputado Daniel Silveira, aquele que ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal com seu mandato? Nenhuma semelhança, Raquel. Naquele caso, o deputado usou a sua prerrogativa parlamentar para defender a primeira ruptura democrática, defender o fechamento de um poder, defender, inclusive, agredir e ameaçar os próprios ministros do Supremo. É um conjunto do que não deve ser feito por um parlamentar. O parlamentar não pode usar a sua imunidade para defender o próprio fim da liberdade. Nós podemos ter essa tolerância infinita com os intolerantes, porque este é o processo que gera o fascismo. Eles usam a liberdade democrática, que nós lutamos tanto para constituir. Eu perdi meu pai nessa luta. Eles usam a possibilidade de professar o que pensam livremente
no plenário da Câmara dos Deputados para destruir a própria liberdade, para destruir a própria democracia. Então, isso é inaceitável. A crítica do Felipe Neto é uma crítica que é comum, que a sociedade brasileira está fazendo. Alguns entendem que sim, outros que não. Ele não está incitando violência, não está incitando crime, não está incitando que alguém ataque o presidente da República. Então, não se comparam, não são situações que possam ser equiparadas. Em 2019, o presidente da República fez um comentário sarcástico com relação ao seu pai, Fernando Santa Cruz, que foi morto pela ditadura militar do ano de 1974. O senhor tinha, à época, 2 anos de idade, é isso? Isso, 74. O Bolsonaro insinuou que o seu pai, Fernando Santa Cruz, teria sido morto pelo grupo de resistência do qual ele fazia parte. Eu, inclusive, à época, presidente, eu gravei um vídeo de desagravo chamado Chore com os que choram. Quase 2 anos depois daquele episódio, daquele comentário infeliz, o que o senhor teria hoje a dizer ao presidente Jair Bolsonaro? O senhor já perdoou essa fala dele? Primeiro, te agradeço, Raquel, pela tua solidariedade. Acho que foi um episódio decisivo ao mostrar que o Brasil não compactuava com aquilo. Eu conto sempre, assim, a primeira ligação que eu recebi foi do governador João Dória, a segunda do governador Flávio Dino. Quer dizer, espectros diferentes, mas democratas da vida brasileira, se chocaram e sofreram a violência junto comigo. A imprensa também sofreu. Ali se viu com talvez pela primeira vez no governo Jair Bolsonaro, um traço que depois ficou muito marcado, que é a crueldade. Eu digo, meu pai era um militante católico, meu pai era muito religioso. Se há algo que não há nesse governo, é uma visão cristã do mundo, né? Se há algo que não há nesse governo, é uma visão verdadeiramente comprometida com o ser humano, como é a visão cristã. Então, ali, essa crueldade se mostrou em toda a sua inteireza. Eu, na época, disse que se o presidente... Eu ainda não tinha a visão que eu tenho hoje do presidente da República. Para mim, ele era uma pessoa de extrema-direita, mas isso é absolutamente legítimo que a opinião pública, em algum momento, o eleitorado e a vontade popular passem a apoiar a direita, a esquerda. Isso é bom para a democracia. Eu disse até que se ele pedisse desculpas, eu aceitaria, porque eu fui criado pela minha mãe fora do espectro do ódio, sabe? O perdão sempre foi algo muito caro para a gente, até para poder viver, porque quem odeia, na verdade, se faz infeliz, né? Perdoar é ficar mais leve, mas o presidente nunca teve intenção de pedir desculpa. Ele é, acima de tudo, isso eu aprendi muito sobre Jair Bolsonaro, acima de tudo, ele é um mentiroso. Ele é uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele já havia, alguns anos antes, enquanto era deputado, ido aqui à Universidade Federal Fluminense, que o Diretório Central, para meu orgulho, tem o nome do meu pai. E, ao ver o prédio com o nome do meu pai, ele disse que meu pai tinha desaparecido no carnaval, na verdade, tinha saído para beber. Depois, quando foi presidente da República, mentiu novamente, algo que não está em nenhum livro de história, que nunca foi estudado, que não está nos relatórios, criou uma versão fantasiosa de que meu pai foi assassinado pelos seus companheiros de residência, que, aliás, quase todos morreram naquele momento. Meu pai morreu no momento que o comando da AP, da Ação Popular, que era um movimento oriundo da Igreja Católica, da Juventude Católica, foi dizimado entre dezembro de 73 e abril de 74. Todos aqueles que tinham função de liderança na AP foram assassinados. Então, assim, é um desrespeito, é mentira, né? O presidente e os seus filhos utilizam a mentira como instrumento político e, infelizmente, há quem acredite. E aí acho que é uma luta nossa em defesa da história. Presidente, há uma mobilização dentro da OAB para mudar a forma como é eleito o presidente. Atualmente, o presidente da ordem é eleito indiretamente através do voto de 81 conselheiros. Há, inclusive, um projeto de lei já dispondo sobre essa mudança. O que o senhor acha dessa mudança? O senhor acha que uma possível eleição indireta favoreceria, por exemplo, uma influência política, uma influência econômica dentro da ordem? Eu sou favorável à mudança, mas eu sou favorável à mudança com muita cautela para proteger a OAB da influência partidária e para proteger a OAB da influência dos interesses econômicos. O país é um continente,
né? É caríssima uma campanha nacional. Há uma outra especificidade, que é o nosso sistema, que é igual ao do Senado, é federativo, confere uma igualdade às nossas seccionais. Então, São Paulo tem a mesma importância política do Amapá. Isso cria um colchão de proteção nacional da advocacia. O colega que está lá numa comarca do Amapá tem os mesmos direitos, as mesmas proteções do colega que está na capital de São Paulo, o lugar mais desenvolvido do país. Isso é muito bonito, isso funcionou, né? Só que qual é a minha observação a partir da presidência da OAB? Eu, por exemplo, talvez tenha sido na história aquele que tinha mais chance de ganhar a eleição direta. Eu me elegi no Rio de Janeiro, que é a segunda maior seccional do Brasil, com mais de 70% dos votos, 2 eleições seguidas. Elegi meu sucessor com mais de 70% dos votos. Eu tinha o apoio da OAB de São Paulo, as grandes seccionais me apoiavam, ali já mais de 50% da advocacia brasileira, e eu era possivelmente um candidato fortíssimo numa eleição direta. Eu chego à presidência da Ordem e, para o meu espanto, eu descubro que as pessoas, na verdade, não me conhecem. E que a presidência da OAB Nacional, só quem me conhece é o advogado do meu estado. E que a presidência da OAB Nacional nos leva para uma outra esfera de debate público. Então, eu acho que nós temos que fazer alterações, sim, que confiram esse maior conhecimento da classe do perfil do seu presidente, porque isso fortalecerá o mandato do presidente, que é um mandato curto, é um mandato só de 3 anos, ninguém nunca se reelegeu, é um trabalho voluntário, gratuito, é uma missão. A grande ciência desse debate, por isso ele deve ser feito com muito cuidado. Nós já fizemos alterações profundas nessa gestão. Por exemplo, na eleição de novembro agora da OAB, as nossas chapas obrigatoriamente terão metade de homens e metade de mulheres. Paridade real, obrigatória, né? Que é a realidade da classe. A classe é hoje meio a meio homens e mulheres, com ingresso, aliás, maior de mulheres do que de homens. Nas grandes seccionais como São Paulo e Rio, a maioria já é de mulheres. Nós teremos 30% de cotas para as minorias raciais. Nós queremos uma entidade que reflita a realidade da advocacia brasileira, que hoje é muito heterogênea, né? Existe uma advocacia rica, próspera, que aparece na TV. Existe uma advocacia de muita luta, de muito sofrimento nos lugares espalhada por esse país, que precisa estar representada na nossa entidade. Eu acho que esse processo ele é inexorável, haverá essa transformação e caberá aos parlamentares, à OAB, fazer com que essa transformação se dê de forma segura, sem perder as características da ordem. Uma que é muito importante, a única que eu quero frisar, é que a OAB, com este processo de escolha, também garante ao presidente da ordem, ao mesmo tempo que, de certa forma, ele é menos conhecido, ele também tem muita liberdade para ser contra-majoritário, que é um papel nosso. Eu, inúmeras vezes, falo o que a minoria pensa. A democracia existe para defender as minorias, não para fazer, como alguns apoiadores do presidente defendem, fazer calar as minorias pela vontade da maioria. É exatamente o contrário. Então, eu sou porta-voz em inúmeros momentos de pensamentos que são extremamente minoritários no país. E isso se deve a esse processo político institucional. O senhor já saiu candidato pelo PT a vereador. Agora está sendo cogitado por alguns partidos, está sendo disputado, por exemplo, pelo PSDB, pelo PSB, se não me engano, pelo que mais? PDT. O senhor pretende deixar a toga pela política? Eu não vou pensar em outra coisa até o final do meu mandato que não seja presidir a OAB. Eu ainda tenho 11 meses de presidência da OAB, porque é 1/3 do meu mandato, né? Um mandato que foi muito difícil, Raquel. Eu sou o primeiro presidente da ordem que não pôde organizar uma conferência nacional, encontrar os meus colegas, viajar, né, pelo Brasil, conhecendo a advocacia. É um mandato de privações e de grandes, duros sofrimentos para mim e para minha família. Então, o meu projeto hoje é terminar bem a minha presidência. Acredito que estou indo bem. Acredito que estou sendo fiel aos meus compromissos meus pessoais e institucionais da entidade, aos compromissos de vida que eu tenho com a democracia, com a liberdade de imprensa. A OAB protagoniza essa luta hoje no Brasil
E acho natural, né? E acho que eu sou daqueles que não criminalizam a política. Nós precisamos da boa política, precisamos dos partidos, precisamos da organização. Nós só vamos superar esse quadro no Brasil através da política, né? Foi o discurso antipolítica que gerou esse caos, né? Claro que por muita responsabilidade também dos políticos tradicionais, com a farra do Caixa 2, com a corrupção. Acho que é um processo de transformação da sociedade. Recebo o interesse desses partidos como legítimo, recebo como um entendimento que eu estou fazendo bem o meu papel enquanto presidente de ordem. Mas não é a discussão para mim no momento. A minha discussão, o meu compromisso até 31 de janeiro é com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ali vou pensar na vida, posso ir para o doutorado, que eu tive que parar minha carreira acadêmica, já tenho avaliado a hipótese de ir para o doutorado, voltar para o meu escritório. Eu tenho escritório no Rio, em São Paulo, em Brasília, que carece da minha presença. Então, nesse momento, quando acabar, eu vou tomar as decisões de vida para o meu futuro. Mas também não descarta a possibilidade da vida política. Não descarto, mas não necessariamente nesse momento. E a vida política ela pode ter várias manifestações. O que eu faço é vida política, e eu não preciso ser candidato necessariamente, né? A vida política, para mim, é algo que eu preciso para viver. Eu cresci num ambiente de discussões políticas. Agora, não necessariamente a política eleitoral. Presidente, muito obrigada pela conversa com a gente aqui do Metrópolis. Boa sorte na condução aí dessa última etapa da presidência da OAB. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. Parabéns pela sua coragem, pela sua firmeza. Um prazer ter conversado com você. Eu estou sempre à disposição, sua disposição e à disposição do Metrópolis para esse debate público. Obrigada. Nós conversamos hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Então, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.